Oremos. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor em Cristo Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Queremos te agradecer, ó Deus, por todos os movimentos até este momento aqui no nosso culto. Através dos louvores que o coral conduziu, através das leituras das confissões, ó Deus, e dos textos bíblicos, aonde nós podemos compreender a tua bondade, podemos ter o nosso coração reorientado para adorar o teu nome, como o Senhor pede que adoremos, ó Deus. Mas neste momento, Pai, nós vamos ouvir a tua palavra. E nós queremos te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor use o Renato, Pai, como servo teu, para trabalhar nos nossos corações, para edificar a igreja de Jesus, ó Deus. Para que Jesus, nesta manhã, seja glorificado, Senhor. E os nossos corações sejam transformados, Pai. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Deus abençoe. Graça e paz, amados, da parte do Senhor Jesus. É uma alegria regressar a essa comunidade e eu quero agradecer muitíssimo ao meu irmão, ao meu amigo e vosso pastor, o reverendo Wellington, e quero registrar a minha profunda alegria. E eu quero dizer para vocês que eu nasci na igreja presbiteriana. E quando um pregador dizia, é uma alegria estar aqui, eu pensava assim, será que é uma alegria mesmo? Ou ele está falando isto por força da praxe? Então, se você está aqui e tem um coração como eu tinha na adolescência, eu quero dizer para você que eu não falo isso por força da praxe, eu quero de fato registrar a minha alegria por rever o pastor Wellington, sua digníssima esposa, seu filho, rever aquele que, quando deixei a igreja na última vez, ainda era um licenciado, hoje reverendo Guilherme. É muito bom revê-lo nesta nova condição ministerial. Reencontrar cada um dos irmãos, eu tive a oportunidade de ser cuidado pelo conselho da igreja, a começar dos seus pastores, mas também o presbítero Anivaldo, já cuidou de mim no dia de ontem, ele e sua esposa, nossa irmã Gláucia. E hoje pela manhã o presbítero Azor também cuidou de mim. Tive a oportunidade de rever o presbítero Sebastião e abraçá-lo. Então, com estes três presbíteros tendo seus nomes relembrados, eu quero abraçar a todo o conselho da igreja. Quero louvar a Deus pelo Coral Luz, lá de Tatuí. Nós já estamos nos acostumando a nos encontrar aqui na Igreja Presbiteriana de Sorocaba. Deus os abençoe. Meus irmãos, eu trago um abraço da Igreja Mãe do Presbiterianismo Nacional, a igreja da qual eu tenho a honra e o prazer de ser pastor. Como o nosso pastor, reverendo Wellington, nos falou nessa manhã, a igreja está lá, reunida. O coração do pastor da igreja fica aqui, mas também já fiz contatos lá para saber como estão as coisas. Então eu trago um abraço do nosso conselho, pelo 155º aniversário desta histórica comunidade. Nós louvamos a Deus pelo privilégio de compartilhar a palavra nesta manhã. Nós recebemos um tema, uma direção do vosso pastor, que muito nos alegrou, porque entendo ser a direção que o Senhor, Deus da igreja, está dando à Igreja Nacional. E o tema que nos foi proposto foi convergir para crescer. Entendo que o próprio Deus, por meio do seu Espírito, iluminou a mente do pastor Wellington e da liderança da igreja para que nós pudéssemos pensar a respeito de convergir para crescer. E eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo de número 126. Salmo 126. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Você pode permanecer sentado como você está, Salmo 126.
Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ao que o povo de Deus respondia: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. É a palavra do Senhor ao nosso coração nessa manhã. Um dos autores que mais me chama a atenção na literatura nacional é o nosso querido Mário Quintana. Ele que é de 1906, nascido em Alegrete, no sul do país. Ele é considerado o poeta das coisas simples, porque ele falava de coisas simples com a beleza, a sutileza e a delicadeza que somente os bons poetas podem falar. E em uma de suas obras, chamada Esconderijos do Tempo, ele escreve uma lindíssima poesia intitulada O Tempo. E nessa lindíssima poesia, dizia assim Mário Quintana: a vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. E quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre em frente, iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. E talvez, se você gosta de literatura, você achou que lindo. E se você detesta literatura, você falou: é bonito, mas eu não entendi nada. Mas o que Mário Quintana está expressando nesta junção de belíssimas palavras é que, por vezes, nós não valorizamos, não entendemos, não discernimos o que é, de fato, o passar do tempo na nossa vida. Por isso que ele diz que a vida, a existência, é como se fosse um dever de casa, que você leva para casa, e todos nós já vivemos essa experiência, irmãos. E nós vamos brincar e pensamos assim: não, daqui a pouquinho eu faço. Daqui a pouquinho eu me sento para resolver essa questão. E quando a gente pensa que não, 6 horas da tarde. Quando a gente pensa que não, sexta-feira. E sem que a gente perceba, 60 anos já se passaram. Porque, por vezes, a impressão que tenho é que o ser humano tem sido bombardeado com uma cultura que o tira de si, que o fragmenta, e que não o deixa perceber a necessidade de estar presente inteiro em todas as situações. Ou algum dos irmãos consegue escovar os dentes pensando em escovar os dentes? Nós somos roubados do presente. Nós somos roubados do instante, por uma aceleração que nos invade a alma todos os dias. Assim, por vezes, nós nos reunimos aqui, pensamos no almoço. Nos reunimos para adorar o Senhor, pensando no que vamos fazer no pós-culto. E assim somos roubados do momento presente. E quando nós olhamos para o tema proposto, convergir para crescer, nós só podemos convergir se nós de fato estivermos atentos ao que nós estamos fazendo, com quem nós estamos fazendo, quando estamos fazendo e diante de quem nós estamos fazendo. Assim é que nós vamos convergir e, pela graça de Deus, vamos crescer. Se nós estivermos
sem estar. Se nós compartilharmos sem compartilhar. Se nós formos roubados do nosso tempo como família de Deus. Se nós formos arrancados do nosso tempo de comunhão, não vai haver conversão e não vai haver crescimento. O texto do Salmo 126 é um texto lindíssimo. E apenas para que os irmãos relembrem, porque sei que todos são afeitos à palavra de Deus e, portanto, conhecem o contexto do Salmo 126. O Salmo 126 é uma poesia lindíssima de um povo que regressa para sua terra depois de 70 anos de cativeiro. O povo estava no cativeiro babilônico. E 70 anos após esse desejo infinito de regressar para sua casa, depois desses 70 anos desejando convergir para um mesmo lugar, para que houvesse crescimento, o povo chorava, sentia, sofria durante o tempo da Babilônia. E se os irmãos têm dúvida quanto a este sentimento que invadiu o coração do povo cativo, se você chegar um pouquinho para frente a sua Bíblia, lá no Salmo 137, no verso 1, nós vemos o contexto de dor e de sofrimento do povo que estava apartado da sua casa, da sua terra, e portanto do seu culto mais essencial. O Salmo 137 vai dizer: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. O Salmo 137, verso 1, diz como estava o coração desse povo cativo, longe, apartado da sua casa, do seu culto, e, portanto, apartado de um tempo de conversão e de crescimento. O Salmo 137 vai dizer: às margens dos rios da Babilônia. Não eram os nossos rios, não havia senso de identidade, de propriedade. Nós estamos longe, nós não estamos em casa. Nós nos assentávamos, o que expressa uma ideia de coletividade abatida. Porque o povo todo, nós todos nos assentávamos e chorávamos. Lembrando de Sião, um saudosismo que invadia o coração das pessoas que gostariam de voltar para casa. E quando então, depois de 70 anos de cativeiro, eles voltam, o Senhor sopra para eles este cântico de louvor e de adoração. O Senhor sopra o Salmo 126. E é por isso que ele diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. O que aconteceu entre nós não foi algo humano, foi o próprio Deus que fez isso. E agora nós voltamos para casa, nós convergimos na expectativa de crescer. E olhando para o Salmo 126, eu quero compartilhar com os irmãos a respeito deste tema que nos foi proposto: convergir para crescer. Irmãos, que não seja apenas um tema de sermão, que não seja apenas uma temática para o ano, mas que seja uma convicção espiritual de Deus para a sua vida. Nós precisamos de unidade para crescer. Aliás, onde o Espírito Santo do Senhor está, ali há unidade. Então nós vamos pensar a respeito de convergir para crescer. E se queremos convergir para crescer, em primeiro lugar, nós devemos olhar para o passado com gratidão e com adoração.
O Salmo 126 vai então dizer: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Se nós olhamos os versos 1, 2 e 3 do Salmo 126, nós vemos o predomínio do pretérito. Nós vemos o predomínio do passado, o que nos faz compreender que se nós queremos convergir para crescer, nós precisamos olhar para trás com gratidão e com adoração. O que acontece neste contexto tem a ver com o tratado assinado por Ciro em 537, dizendo que todo aquele que estava exilado devia voltar para sua casa. E uma vez que o rei persa assina esse decreto e o povo volta para casa, o que vai no coração deste povo é: aquilo que nos sobreveio não foi capaz de ser feito por nenhum humano. A bênção de regressar para casa nada tem a ver com Ciro. Por isso ele diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte. O que significa então, irmãos, que se nós queremos convergir para crescer, nós devemos olhar para trás e reconhecer que os 155 anos desta comunidade não foram alcançados em razão dos pastores que por aqui passaram, em razão dos presbíteros que ocuparam a sua cadeira no conselho, em razão dos diáconos que serviram esta comunidade e de nenhum outro membro que fez parte do hall de membros desta igreja. Nós devemos olhar para trás com gratidão e com adoração ao Senhor, reconhecendo que se até aqui chegamos até aqui porque o Senhor nos trouxe pela sua poderosa mão. Se nós queremos convergir para crescer, nós devemos tributar ao Senhor e apenas a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós devemos olhar para o passado não com saudosismo, mas com gratidão ao Senhor por todas as portas abertas, por todos os escapes, por todas as bênçãos, por todos os cuidados, por todo o zelo do Senhor pela vida da comunidade e de cada um de nós. Se você quer convergir e se você quer crescer, tenha um coração grato. Eu gostaria que você não apenas pensasse na sua comunidade, mas que você pensasse na sua própria vida. Se há o desejo de crescer diante do Senhor, de amadurecer diante de Deus, tire dos seus lábios as palavras de reclamação e de murmuração e olhe para a sua própria história de vida e erga ao Senhor um altar de gratidão e de adoração, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu só cheguei até aqui porque a minha vida estava posta sobre a rocha. Interessante como lá no Rio de Janeiro, aqui em Sorocaba é diferente. Mas lá no Rio de Janeiro, as pessoas encerram o domingo com um gosto ruim, pensando o que vai ser a segunda-feira. Existe lá no Rio de Janeiro a angústia do domingo à noite. Aqui não. Aqui, quando o domingo à noite se encerra, vai chegando, o nosso coração se enche de louvor a Deus, porque mais uma semana se aproxima. A gente ergue ao Senhor um altar de gratidão. Senhor, muito obrigado por mais uma semana que nós temos para viver diante do Senhor e dos homens. Aqui em Sorocaba não é como no Rio de Janeiro, de jeito nenhum. Ninguém aqui sente a angústia da música do Fantástico, irmão. Porque nós aprendemos que se nós queremos convergir para crescer, nós devemos olhar para trás com gratidão e com adoração. O Senhor é fiel, é poderoso, é cuidadoso, é amoroso, e é por isso que nós, olhando para trás, vemos tantos escapes, tantas bênçãos, tantos livramentos, tantos cuidados, tanto zelo e tanto tempo com as portas abertas. Eu me lembro que quando adolescente, papai não apenas adorava a Deus em casa,
Papai mandava recados para mim. Não sei se aqueles que são criados nos caminhos do Senhor já viveram essa experiência um tanto traumática. Quando eu estava reclamando da vida, chateado, papai passava por mim cantando assim: em vez de murmurares, canta. E eu ficava com uma raiva do papai e falava assim: pai, usar o hino para mandar recado é pecado, hein? Mas a impressão que tenho é que o povo de Deus aprendeu a reclamar, irmão. E nós falamos de convergir para crescer como se fosse possível convergir e crescer com apenas palavras de murmuração na boca. E nós precisamos compreender todas as bênçãos, tentar contabilizar a quantidade de benesses do Senhor em nossa direção. Não há um só dia, irmãos, um só dia, que eu deixo meu carro no estacionamento e caminhe pelo pátio da igreja, e passando pela lateral da minha igreja, eu não olhe para a minha igreja, e não me lembre de 12 de agosto de 1859, quando no Rio de Janeiro chega o precursor do presbiterianismo nacional. Todos os dias, irmãos, todos os dias. E de uma forma mais especial, caminhando já para o meu gabinete, o Senhor vai trazendo à minha memória que no dia 12 de janeiro de 1862, a nossa igreja foi organizada. E assim eu inicio meu dia dizendo: Senhor, muito obrigado. Eu louvo o Senhor, porque o Senhor escolheu homens, desafiou homens e mulheres de Deus para viver diante do Senhor, para entregar a vida ao Senhor, para plantar uma igreja da qual hoje eu tenho o prazer e a alegria de ser pastor. E eu louvo ao Senhor porque isso nada tem a ver com Simonton. Eu louvo ao Senhor porque isso nada tem a ver com Álvaro Reis, com Matatias, com Amantino, com Guilhermino ou com qualquer outro grande homem da história da igreja. Isso tem a ver com o Senhor da igreja. Irmãos, comece o seu dia erguendo a sua voz em adoração ao Deus que criou você. Comece o seu dia trazendo ao seu coração palavras de gratidão ao Senhor. Seja grato pela salvação em Jesus, seja grato pela sua vida, seja grato pela sua saúde, adore a Deus por aquilo que Ele é. E assim, o Senhor vai começar a nos alinhar. E nós vamos convergir. E por meio da sua graça, vamos experimentar crescimento. Mas não apenas servir ao Deus que nos faz convergir para crescer, nos faz olhar para trás com gratidão e com adoração. Mas servir ao Senhor que nos faz convergir para crescer, também nos coloca a crer e aclamar pelo sobrenatural hoje. E de antemão, talvez você precise desse esclarecimento. Eu sou presbiteriano de 4ª geração. A minha bisavó era presbiteriana. A minha avó era presbiteriana. Os meus pais são presbiterianos. Eu sou presbiteriano. Sou formado em seminário presbiteriano. Sou presbiteriano raiz, irmão. Mas eu continuo crendo que o Senhor se manifesta poderosamente nos nossos dias. Eu continuo crendo que aquilo que o Senhor inspirou o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, no verso 8, afirmando que Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e assim será para sempre. Eu creio na inerrância da Escritura. É por isso que nós que queremos convergir para crescer, devemos orar, colocar os nossos joelhos no chão e clamar pelo sobrenatural, pelo extraordinário de Deus nos nossos dias. E talvez você pergunte: pastor, mas onde está isso? No Salmo 126. Olha o verso 4, irmão. Se você fechou a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós temos o hábito de expor a Escritura.
E o verso 4 diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Vamos recapitular aqui, irmãos. O povo volta do cativeiro babilônico. Depois de 70 anos, terra arrasada. E diante deste cenário calamitoso, a oração que eles fazem é a oração por um milagre. Senhor, nós já convergimos, agora nos faz crescer. Nós voltamos para casa, nós alinhamos o nosso olhar. Só que o crescimento, Senhor, só pode vir das tuas mãos. Então restaura a nossa sorte. Havia roupas do corpo, irmãos. Havia necessidade de trabalho, de proteção. Havia necessidade de recursos. E apenas um milagre os poderia fazer crescer. Apenas para contextualizar, o Negueb era um deserto. Fica na parte sul de Israel. Uma terra árida, sem vida. Mas num dado momento, as chuvas do Senhor descem. E aquele lugar desértico, pelo lugar desértico passam rios caudalosos que transformam o cenário. Um milagre de Deus acontece ali. E nós então entendemos que se nós queremos servir a esse Deus que nos faz convergir para crescer, nós olhamos para o passado com gratidão e com adoração. E encaramos os desafios do presente com os joelhos no chão em oração, clamando ao Senhor para que opere maravilhas e milagres entre nós, clamando ao Senhor que responda às orações da sua igreja, por meio dos meios naturais e por meio do sobrenatural. Sim, nós cremos que o Senhor pode visitar a igreja do século 21, como tem visitado, com bênção sem medida, com milagres inexplicáveis aos olhos humanos. E alguém pode falar: pastor, mas o maior milagre que pode acontecer na face da terra é a conversão de um coração que caminhava longe de Deus para o coração de um homem segundo aquilo que o Senhor quer. Eu não tenho a menor dúvida disso. Esse é o maior milagre. Mas é um engano achar que o Senhor só faz a transformação no sentido de apenas transformação de homens pecadores em homens justificados pela fé em Cristo. Este é o principal, é o primeiro, é o milagre de primazia. Mas quantos são os milagres que acontecem e que nos cercam, irmãos? Inevitavelmente, a minha mente me leva à Inglaterra do século XVIII, uma Inglaterra pervertida, decadência moral e religiosa. E o Senhor reúne os irmãos Wesley com uma meia dúzia de jovens, chamado Clube Santo. E ele se põe a orar e a clamar para que houvesse transformação na Inglaterra. E diz a história da igreja que a Inglaterra foi transformada. E não foi transformada apenas no que diz respeito à moralidade e à espiritualidade do povo. O contexto social da Inglaterra foi transformado. Houve mudanças, transformações sociais. Ímpios passaram a ser convertidos. Patrões ímpios passaram a ser patrões santos. O povo explorado deixou de ser explorado e passou a ser cuidado. Homens adúlteros pararam de adulterar, mentirosos pararam de mentir. E todos estes são milagres da parte do Senhor para a sociedade do nosso tempo também.
Uma experiência semelhante foi vivida em 1904 por Evan Roberts, no país de Gales. Um jovem também, que pregava sobre arrependimento e conversão diante do Senhor. E diz a história da igreja que o contexto de Gales foi mudado. Irmãos, eu continuo crendo em milagres. E se o Senhor faz esta obra de convergir a igreja para que a igreja cresça, inevitavelmente esta obra do Senhor vai passar pelos nossos joelhos dobrados diante do Senhor. A impressão que tenho é que tem sobrado cultura, mas tem faltado devoção. Como diz o pastor Hernandes, tem sobrado luz na cabeça, mas tem faltado fogo no coração. Tem sobrado esclarecimento, mas tem faltado joelhos dobrados diante do Senhor, irmãos. E o crescimento da parte de Deus virá como resposta às orações do povo do Senhor. Eu quero desafiar a igreja a colocar os seus joelhos no chão e aclamar pela igreja presbiteriana de Sorocaba, aclamar pela cidade de Sorocaba, aclamar pelo estado de São Paulo, aclamar pelo Brasil, aclamar pelo mundo. Porque creio sim que o Senhor pode promover algo da sua parte entre nós, transformando contextos, operando milagres. É impressionante como hoje em dia nós temos livros sobre oração, apostilas sobre oração, cruzadas sobre oração, seminários sobre oração, matérias e aulas sobre oração, mas pouco se tem orado. Eu recebi em minha igreja o pastor presidente da Igreja Presbiteriana da Coreia. E numa conversa entre nós, e é óbvio que eu não falo coreano, estava ali um intérprete, perguntei a ele aquilo que normalmente pastores costumam perguntar uns para os outros quando se conhecem. Qual o tamanho da sua igreja, pastor? E ele falou sem nenhum tipo de soberba. Ele falou como expressão do seu coração de fato. Ele falou assim: a minha igreja é uma pequena igreja na Coreia. E eu pensei numa congregação, num ponto de pregação. E eu falei: é uma pequena igreja, pastor? Quantos membros? Ele falou: 7.800 membros. Mas não havia nenhum tipo de soberba na fala dele, não. É porque no contexto coreano, de fato, 7.800 membros é uma igreja pequena. Um jovem, inclusive, da minha igreja me fez rir muito, porque ele chegou para mim e falou: pastor, é esse aí que é o presidente da IPB da Coreia? E eu falei: meu filho, se ele é da IPB, ele não pode ser da Coreia. Seria no máximo uma IPC, uma IPB da Coreia não. E conversando então com o pastor presidente da Igreja Presbiteriana da Coreia, eu perguntei a ele: mas pastor, como isso acontece? E ele, por meio do intérprete, disse: para isto não preciso nem de interpretação. Oh. Ele me respondeu com um gesto. E eu perguntei a ele: pastor, então tudo bem, eu sou um brasileiro pragmático. Quanto tempo o senhor ora por dia? Me deu a brecha, eu fui perguntando, né, irmão? E ele falou 4 horas. E eu fui diminuindo assim, ó. E eu já estava assim, em coma, quando eu disse 4 horas. E ele disse: sim, 4 horas em dias que eu não prego. Porque nos dias que eu prego são 6 horas. E aí eu sou brasileiro, irmão. Eu falei: mas que horas é o primeiro horário de culto da sua igreja? Ele falou: às 6 da manhã. Eu falei: então quer dizer que o senhor pregando às 6, o senhor acorda meia-noite? Ele falou: não. No dia que eu prego às 6, eu acordo às 11. Eu oro até às 5. E tenho 1 hora para me arrumar e ir para a igreja. Certa vez perguntaram a Spurgeon qual era o segredo do seu ministério.
E ele disse: o segredo do meu ministério é oração. E se nós queremos convergir para crescer, irmãos, nós devemos olhar para o passado com gratidão e com adoração, mas devemos encarar o presente na perspectiva de clamar ao Senhor por algo sobrenatural hoje entre nós. Mas em terceiro e último lugar, o Salmo 126 vai encerrar, agora não mais olhando para o passado ou fazendo um clamor para o presente. A terceira parte do Salmo agora aponta para o predomínio do futuro. E a palavra de Deus diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Se o Senhor nos faz convergir para crescer, nós olhamos para trás com gratidão e com adoração. Nós olhamos para o presente clamando por um mover sobrenatural de Deus. Mas olhamos para o futuro com esperança. E veja que essa tarefa de olhar para o futuro com esperança não é uma tarefa fácil, tranquila, elementar. Porque o texto sagrado diz que há alguns que vão chorando e semeando. Não é uma tarefa elementar semear esperando pelo futuro com esperança. Os historiadores vão dizer que a razão deste choro enquanto semeavam é que aqueles que semeavam tiveram que optar por fazer a família comer o mingau mais ralo, a fim de que uma parte dos cereais fosse usada para alimento e a outra parte fosse usada para semeadura. E é por essa razão que eles vão dizendo: quem sai andando e chorando. E mesmo chorando hoje, mesmo chorando no agora, mesmo chorando enquanto se semeia, pela fé, o salmista diz que há a possibilidade de aguardarmos o futuro com esperança. Se uma igreja quer convergir para crescer, ela vive a olhar para os 155 anos de bênçãos, de histórias, com gratidão e com adoração. Ela dobra os joelhos no chão hoje, clamando pela bênção do alto hoje, clamando por manifestações do Senhor hoje, clamando por milagres hoje. Mas ela não vive a ansiedade de como será o dia de amanhã. Isso me faz lembrar Kierkegaard, que vivia o seu dia de amanhã como que esperando, num salto, as mãos do Senhor debaixo dele a ampará-lo. Assim nós vivemos crescendo, esperando que no dia de amanhã o Senhor cuide de nós como até aqui tem cuidado. Vivendo a expectativa dos livramentos, vivendo a expectativa dos cuidados, vivendo a expectativa das bênçãos, vivendo a expectativa de que, mesmo quando nós dormimos, nós somos abençoados pelo Senhor. Mas se a nossa expectativa, cheia de esperança, se reduzisse apenas a este mundo aqui, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. A igreja vive a expectativa. A igreja que convergiu e que cresceu vive a expectativa do dia em que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. E eu espero que seja hoje, irmãos. Louvado seja Deus, porque um irmão falou aleluia. Porque existem alguns lugares em que eu falo: eu quero que o Senhor Jesus volte hoje. E eu sinto que alguns irmãos aqui dentro falam: Deus, não, hoje não, Senhor. Irmãos, nós vivemos por essa esperança. A nossa fé só tem razão de ser por causa do nosso encontro com o nosso Salvador.
Não há outra razão de ser da igreja que não pregar que o Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo, viveu sem pecado, se ofereceu na cruz do Calvário, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, anunciou que voltaria para buscar a sua igreja. Não há outra razão para nós vivermos senão aguardarmos com expectativa a volta do nosso Salvador. Portanto, se nós queremos crescer, nós devemos viver a expectativa da volta do Senhor. Nós devemos tirar os olhos do andar errante, do chão da terra, e olhar para o futuro com esperança. Está doendo hoje. Está chorando hoje. Pode até ser que você esteja semeando e chorando. Mas a palavra do Senhor vai dizer que haverá um dia em que o Senhor de todas as coisas enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Já não mais haverá choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas haverão de ter passado. Você entende isso? Não entende. Nós não somos capazes de entender essa realidade, irmãos. O que é viver sem pecado, sem pranto, sem dor, na companhia do Senhor da eternidade? É por essa razão que eu quero desafiar o coração da igreja a anelar por esse dia. E assim, experimentar esta conversão marcada por crescimento. Que nós sejamos alentados todos os dias pela esperança da glória de Deus. O apóstolo Paulo vai elaborar isto aos Romanos no capítulo 5, dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E diz o texto sagrado: mas não somente nisto, nós também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Assim, eu quero voltar a Mário Quintana, que enxergou a vida como um passar desprezível do tempo. Quero dizer que você que foi alcançado pelo Senhor, que converteu você e que te chamou para um crescimento, você não vê o tempo dessa forma. Você encara a sua vida, encara a sua existência nessa tríplice dimensão do tempo. Olhando para trás, com gratidão e com adoração. Olhando para o presente, se humilhando na presença do Senhor e clamando por Ele. E você não é corroído pelas ansiedades do nosso tempo. Você olha para o futuro com esperança, na certeza plena de que haverá o dia em que o nosso Salvador voltará para buscar a sua igreja. Que a Igreja Presbiteriana de Sorocaba viva, sendo convertida e em crescimento até a volta do nosso Senhor. Amém. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo de adoração. Queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, no Salmo 126. Que sejamos lembrados, ó Deus, de que o passado é fruto do teu amor, ó Deus. Podemos perceber, ó Deus, em cada movimento do passado, em cada ação do passado, algo que o Senhor fez, ó Deus, para nos trazermos até aqui.
O Senhor nos conduziu até aqui. Então nós queremos te louvar, ó Deus. Te louvar com gratidão, Senhor. Porque o Senhor nos manteve essa igreja fiel ao teu evangelho, pregando o teu evangelho. O Senhor manteve essa igreja de portas abertas, ó Pai. Mas mesmo assim, Senhor, nós não queremos nos contentar com isso, Pai. Nós queremos olhar para o presente e para o futuro com a esperança, na expectativa daquilo que o Senhor irá fazer através de nós, através dessa geração, Senhor. Então, Senhor, despeja, derrama do teu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, experimentar o novo do Senhor no nosso tempo, vermos os frutos, ó Deus, do nosso trabalho, para que o nome de Jesus seja glorificado, Senhor. É assim que nós oramos como povo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Recebei, pois, a bênção do Senhor. Filhos benditos e eleitos do Senhor, e depois em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas e doces consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre cada um de vós, bem como sobre todo Israel de Deus, espalhado sobre toda a superfície da terra, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém.